Nós hoje quero falar de uma passagem na Escritura que fala acerca do que acontece quando parece que tudo está perdido. Não é? E vamos, na verdade, entrar na história de Jesus. Porque tantas vezes tu e eu, se calhar, chegamos a pontos na nossa vida em que parece que tudo está perdido. Parece que tudo terminou. Quando às vezes encontramos pessoas que chegam a este ponto da sua vida, quando passam por dores, perdas, tristezas profundas, às vezes é muito difícil termos respostas para elas. Na verdade, às vezes quando na dor dos outros, às vezes é muito impossível senti-la. E às vezes tendemos a generalizar, mas na verdade aquilo não vai significar na vida de ninguém. Ao encontrarmos Jesus e a história dos discípulos, vamos ir de encontro também à dor, à perda. Vamos encontrar o que é tristeza, os sentimentos, o que é chegar ao fim de uma altura e pensar que tudo tinha terminado. Porque esta verdadeiramente é a história do final da vida de Jesus, aqui na Terra. Porque aqueles discípulos, quando Jesus escolhe aqueles 12 homens e muitas mulheres para o seguirem e o verem de perto, conhecerem as suas obras, o seu caráter, o seu ensino, eles deixaram tudo o que estavam a fazer. Deixaram os seus trabalhos, as suas ocupações, as suas famílias. E viajaram por aquele país fora. Quando nós lemos, parece que eles estão no mesmo lugar, mas não, eles viajaram quilómetros para acompanhar Jesus. Eles deixaram durante semanas e semanas as suas famílias para irem atrás de Jesus. Seguir Jesus queria supostamente estabelecer o reino de Deus. Se calhar compreendido de uma forma muito diferente por quem ouvia. E Jesus, numa dada altura, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Na verdade, possivelmente, Jesus estava a citar uma passagem do livro de Daniel, que falava que o reino de Deus iria se espalhar e ter um alcance mundial. Mas Jesus, ao usar esta parábola, mostra que o reino de Deus é algo que começa pequeno, muito humilde, mas que tem um potencial de crescimento incrível. E devido a esta mensagem no coração do homem, e a partir de cada homem se vai espalhar pelo mundo. E claro que aquilo desafiou os homens de então, os religiosos, os políticos. E no final, todos estes poderes se levantaram contra Jesus. O poder religioso e o poder político se levantaram para o condenar. E do ponto de vista dos discípulos, tudo parecia perdido. 3 anos da vida perdidos. A vida de homens e de mulheres que seguiam Jesus. No entanto, naquele domingo de Páscoa, as mulheres foram as primeiras a trazer as boas notícias, a esperança de que se alguém as ajudasse, talvez elas pudessem cuidar de um morto chamado Jesus. Mas para a surpresa dela, afinal, a pedra estava fora do sepulcro, estava vazio. O lençol dobrado, curioso, em ordem, ao contrário de simplesmente desalinhado, caso tivesse havido um assalto naquele túmulo. E correndo vão avisar os discípulos do sucedido, e estes apressadamente, Pedro e João vão ao túmulo e testemunham que o mesmo está vazio. E claro, o mundo deles ruiu, caiu todo por terra. E a história que lemos, e vamos lê-la no livro de João capítulo 20, percebemos quanto ela é impressionante. Versículo 1 até o versículo 9 diz assim: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida, e correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. E Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro, e abaixando-se viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. E chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. E viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. E então outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Mas não entenderam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. E então os discípulos voltaram para casa.
Uma das lições que nós vemos na história é que a vida tem altos e baixos. E certamente, quando pensamos nos discípulos de Jesus, nenhum deles visionava o desfecho de Jesus assim. Nenhum daqueles discípulos esperava que terminasse assim a história. Tudo menos a morte. E de repente Jesus morre. E parece que tudo tinha terminado. E é curioso que eles estavam fechados num lugar. Outros decidiram voltar para casa. Parece que era o final de tudo. Os discípulos que estão de volta para Emaús estavam verdadeiramente a desistir de tudo. E achavam que tudo tinha terminado. E às vezes também nós temos esta ideia de que a vida é somente um sucesso. É sempre a subir, sempre a subir. Mas percebemos que há altos e baixos, há subidas e descidas. Há crise na fé. Há momentos que não compreendemos todas as coisas. E mesmo assim não deixamos de avançar na nossa vida e na nossa caminhada. Eu acho que precisamos também de aprender a viver com estas crises na nossa vida. As crises da fé. E não ser tão juízes daqueles que vão passar até por lutas na sua vida. É interessante o testemunho de Asaf quando ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Já alguma vez viveste crises da tua fé? Já alguma vez tiveste perguntas sem respostas? Angústias que não te deixam? Momentos que parece que não te abandonam? Deus não nos abandona. Quando nós passamos por estes desafios, estas dificuldades, não há problema em sermos autênticos. Choramos os nossos mortos, lamentamos as nossas perdas. É interessante que o versículo diz: e eles chegaram, viram e creram, mas não compreenderam. É interessante esta imagem, não é? Viram e creram, mas não compreenderam. Às vezes, há pessoas que acham que nós devemos enganar a nós próprios e nunca declarar as nossas próprias fraquezas. Mas ao olhar para a história da Bíblia, encontramos muita gente que passou por muitas crises. Isaías, quando disse: Senhor, eu estou completamente inadequado para ser chamado por ti. Moisés dizia: Senhor, eu sou gago de falar, como é que eu vou ser o libertador de Israel? Abraão, quando viu os anos a passar e a criança não chegava, ele pensou: certamente Deus terá mudado os seus planos, e Deus confirmou que ele seria realmente o pai de muitas nações. Jó, na sua profunda crise de fé, David e os outros salmistas. Há tantas histórias de homens e mulheres em toda a Bíblia que passaram por crise na fé. Homens que verdadeiramente foram honestos e passaram as crises, quando as passaram depois, no final, têm a vitória. Mas por isso, se estás assim, estás em boa companhia. Santo viu e creu. Agora fica outro problema, não é? Só tem duas mãos. A nossa fé realmente em Cristo não é algo irracional também. Não é crer numa mentira, não é fingir de conta, vou me esforçar para crer naquilo que não é verdade, não. Realmente a nossa fé baseia-se num facto histórico que é realmente impossível de contradizer. Jesus ressuscitou. Verdadeiramente? Ressuscitou! Ok. Alguns tiveram hoje de manhã. Agora, a história continua lá mais para a frente. Jesus aparece a Maria Madalena e depois daquela conversa que ele tem, no versículo 19, diz assim: quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas estancadas por medo dos judeus, chegou Jesus, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. E Jesus lhe disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados, e os retiverdes serão retidos. Jesus, para passar aquele medo, Jesus avança naquela história. E ele passa, e vemos aqui que ele se apresentou como um amigo. Paz seja convosco.
no meio daquele medo que eles estavam à volta da sua vida, diz: estamos discípulos reunidos com as portas trancadas. Porquê é que nós trancamos as portas? Porque temos medo. E os discípulos também. Para eles, com a morte de Jesus, tudo havia terminado. A vida era inviável que eles tinham projetado. Foi como um castelo de areia. Curiosamente, o episódio se dá na Galileia, que é a 150 km do lugar onde Jesus morreu. Eles estavam de volta na sua casa. Na verdade, eles pensavam que tudo tinha já terminado e Jesus lhes apareceu ali. E o que percebemos é que a presença de Jesus é esta certeza que nos traz paz. E Jesus repete: paz seja convosco. E porquê é que nós dizemos duas vezes a mesma coisa? Porquê é que vocês dizem duas vezes a mesma coisa aos vossos filhos? Porque queremos que eles ouçam, não é? E Jesus diz aqui duas vezes: paz seja convosco. Porque Jesus queria que eles ouvissem. É interessante que Jesus toma iniciativa. Ele diz, ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. A quem? Aos discípulos. A Tomé? A todos. Às vezes nós, coitado de Tomé, aportamos a ele um descrente. Mas verdadeiramente Jesus toma esta iniciativa. A nós também Ele nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como Ele havia prometido lá no livro de João: não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz trazida por um amigo. E é interessante, quando Jesus fala este episódio, ele diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. 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 Provérbios diz: em todo o tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. E no fundo é isto que Jesus se propõe, para ti e para mim. Que a nossa amizade com Ele nos leva a um relacionamento tão chegado que verdadeiramente nós vamos ser irmãos com Ele. Irmãos que vai estar connosco, que nos convida a tomar o seu jugo e aprender dele que é manso e humilde de coração, e encontraremos descanso para as nossas almas. Era isso que os discípulos estavam profundamente perturbados, estavam realmente com uma vida sem saber para onde ir. E aí aparece Jesus. E muitas vezes também na nossa vida acontecem momentos assim. Momentos em que parece que tudo terminou, parece que tudo está fechado, parece que tudo foi um ponto final. E aí aparece Jesus. Aí aparece Jesus. E quando Jesus aparece, é muito interessante o que Ele nos diz aqui. E Ele diz assim, no versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. A missão de Jesus é este tema mais dominante do Evangelho. Ele nos envia a nós também. Não nos envia sozinhos, não nos envia sem recursos, não nos envia sem sistemas de apoio. E Ele nos envia com o maior sistema de apoio, que é o Espírito Santo. E Ele diz, havendo dito isto, eles soprou. É interessante essa palavra, sopro. O Espírito, sopro de Deus, é como que um fogo. É como que aquele momento em que tu estás com dificuldade de respirar. Uns meses atrás, antes de viajar para o Brasil, o ano passado, eu estava com dificuldades de respirar. E tinha que buscar aquilo, não é? Lembro-me uma altura em que eu caí de uma árvore. Acho que o meu filho João repetiu-me nesta coisa, não é? Eu caí de uma árvore e fiquei preso num gancho e fiquei sem conseguir respirar. Um amigo meu me deu fogo. E quando aparece esta expressão aqui, é mesmo o que Deus faz connosco. Ele diz, Ele soprou sobre nós e diz, recebei o Espírito Santo. Esta
esta convicção de que o Espírito Santo estaria connosco para sempre. Não tão limitado a um espaço, a um lugar, a meia dúzia de pessoas, porque se Jesus estivesse aqui, não estava com os outros lá fora. Se ele fosse um corpo, se ele estivesse connosco aqui, era muito bom, mas e os outros lá fora? Mas quando o Espírito Santo vem, então ele está com todos, em todo lugar, em todo momento. Não há limitações para ele. E também este Espírito Santo aqui, ele nos dá poder para sermos testemunhas dele. Este receber o fogo de Deus, eu também acredito que é este fogo de Deus que tu e eu precisamos quando a nossa vida parece que terminou. Quando as nossas crises parece que não terminam e Deus precisa de superar o fogo de Deus em nós. E nós precisamos receber. Precisamos estar num lugar onde Ele possa superar e nós possamos recebê-lo. Encontramos tantas vezes na Escritura o que Deus fez em muitas. O Espírito Santo é o poder de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aqui a promessa da sua vida. No Pentecostes é aquele poder que desce sobre eles. É o Espírito Santo que está naquele conflito, naquela entrega das cestas básicas, no qual algumas mulheres viúvas estavam a ser esquecidas. É o Espírito Santo que move a igreja para missões, em Atos capítulo 13. É o Espírito Santo que guia o apóstolo Paulo e todos os missionários naquele projeto de vida. É o Espírito Santo que está connosco. Mas também é o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. No versículo 15, anterior a este, diz que nós não temos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, de filhos. Então é este Espírito que vem sobre nós e que vem para trazer esta convicção. Havia um homem que num dia frio, como os que nós estamos agora a passar esta semana, não passa uma semana, também parece que vai haver neve, gente, por isso preparem-se. E que numa altura havia nas suas janelas estavam cobertas de gelo. E aquele homem começou a pensar, ele queria ver o que estava lá na parte de fora, e ele começou a tentar tirar o gelo com uma espátula. Mas estava a ser difícil. E alguém se aproximou dele e disse assim: por que tu não acendes a lareira dentro da tua casa? Por que não deixas que o calor faça desaparecer o gelo? Tantas vezes também a nossa vida é o nosso gelo, a nossa frieza, a nossa incredulidade, o nosso afastamento de Deus, a nossa autossuficiência, que nos leva a procurar os nossos próprios recursos para fazer aquilo que só Deus pode fazer com o sopro de Deus, com o Espírito Santo. E por isso, neste dia, que é um dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, eu te convido a acreditar que o fim não é o fim. O fim é um novo começo com Deus. O fim que às vezes nós pensamos é uma nova oportunidade de Deus para começar algo novo em nossa vida. Eu quero acreditar também que quando eu chego na minha própria vida pessoal a um momento em que parece que tudo terminou, em que parece que não há mais forças, não há mais soluções, Deus continua estando presente. E pelo seu sopro, pelo sopro de Deus, o ruar de Deus, aquele calor pode mudar a minha vida. Então o que eu te quero convidar neste dia é que tu também não deixes que a mentira se instale na tua mente, pensando, não, tudo terminou, como aqueles discípulos. Eu te quero convidar neste dia a pensar, não, se Jesus está perto, algo vai acontecer. Algo pode acontecer. Porque o Espírito Santo é todo poderoso. E hoje Ele nos lembra também que Ele é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão, e o Espírito Santo quer soprar sobre nós. Soprar para que verdadeiramente a nossa incredulidade, a nossa autossuficiência, a nossa frieza, às vezes o nosso cinismo, o nosso desistir do que Deus tem para nós, possa terminar e nós possamos ver um novo recomeço. O recomeço de uma nova história. Por causa disto, Jesus disse: e vós fareis
coisas maiores do que eu fiz. E parece impossível, mas é verdade. Tu e eu somos testemunho da história daquilo que Deus está a fazer hoje, que é muito mais do que Jesus fez nos seus dias. Mas através do seu Espírito Ele está a construir um reino que começa pequeno, mas vai crescer, vai florir. E para aqueles que têm dificuldades na sua memória, eu bem me lembro quando nós viemos para aqui, há 29 anos atrás, cheios de sonhos e de pensamentos e desejos. E eu me lembro quando nós começámos os nossos cultos, depois de uma crise que havia na minha casa, os meus vizinhos não queriam que nós estivéssemos lá a cantar louvores. Na casa dos outros missionários, os vizinhos também não queriam que ficássemos lá a cantar louvores. Não é? Nós ficámos sem casas. Era a nossa casa ou a casa dos outros missionários. E aí aconteceu que de repente falámos entre nós, nós não temos dinheiro para alugar um espaço. E começámos a ver, e oramos, e jejuamos, e de repente apareceu um lugar mais pequeno que aquele hall de entrada. E foi ali que tudo começou. Aqui em cima. E depois outros foram chegando, e outros foram chegando, estar connosco. E depois, de repente, um bar, nosso vizinho, um pub, fez queixa de nós à Câmara. E nós estávamos a incomodar o negócio deles, possivelmente. E nós também percebemos que estávamos ali a mais e fomos para o outro lado da cidade, num lugar chamado O Escondidinho. Realmente era um lugar escondido. E passado pouco tempo nós ficamos como uma... Eu sentia-me como uma lata de sardinhas, não é? Ali apertados, não é? Era tudo assim, tudo de direito. E depois as crianças lá, os meus filhos, as crianças naquela altura, e lá naquele bocado, e começámos a orar, e jejuámos, e buscámos, e começámos a ter sonhos, e até tivemos visões, e fomos para um lugar, começámos a fazer obras, e de repente os vizinhos também não nos queriam lá, e tivemos que ir para outro lugar. E Deus abriu uma outra porta. E é assim que a história se faz. O reino de Deus é assim. Mas o reino de Deus é principalmente a tua vida e a minha vida. É um lugar. É a tua história. E o que deste ano eu estou a ver, com alguns que há muito tempo estavam na nossa igreja que agora estão a voltar, é que o reino de Deus é poderoso. E a sua semente vai fundo no nosso coração. E nós podemos pensar que ela desapareceu a semente, mas não, um dia ela vai brotar. Um dia ela vai brotar. E o que é preciso é nós estarmos à espera desse sopro de Deus. Por isso, neste dia, eu te quero convidar a não deixares que a tua frieza do teu coração, o gelo da tua vida possa impedir que o sopro de Deus chegue à tua alma, para que as coisas possam mudar. Não deixes que o cinismo, não deixes que o racionalismo impeça o Deus que disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que cai na terra. É a mais pequena semente que faz crescer árvores grandes.